Fala pessoal, tudo bom? Como é que estamos aí? Já iniciei hoje mais cedo, por volta das 7h20, para dar tempo de todo mundo entrar e para a gente conseguir estar com todo mundo aí a postos para a gente iniciar nossa live hoje, que vai ser com Rafael Senzi sobre maquinários, tá? Queria aproveitar esses primeiros 10 minutos, porque toda live tem bastante gente que faz várias perguntas sobre os nossos produtos, né? E entre outras dúvidas e questionamentos. E eu queria aproveitar esses 10 minutos para que a gente nunca sobra tempo para a gente acabar respondendo vocês, tirando as dúvidas de vocês, etc. Então, esses primeiros 10 minutos eu quero fazer com que sejam 10 minutos para tirar dúvidas. Então, vocês que tiverem qualquer tipo de dúvida aí, pode postar aí na live perguntas que a gente vai responder até as 9h30, até as 7h30. Depois das 7h30, a hora que o Rafael entrar, a gente starta. Tem que tirar print, né? Então, todo mundo que estiver participando das lives, tirem print, guardem os prints, que a gente vai ter surpresa aí mais pra frente, tá? Para quem não é a primeira vez que está nas nossas lives, a Nasiol, a gente faz live todas as quartas-feiras às 7h30, beleza? E sempre com um tema diferente, com um convidado. E são lives que realmente a gente tenta aí agregar valor para todos os nossos profissionais, pessoal que está sempre nos seguindo, tá? Também gostaria de desejar aí um feliz 2020 a todos, que todos vocês estejam sempre com a Nasiol aí, que a Nasiol possa sempre ajudar vocês no que puder. Show de bola, Alan. Fico feliz que tu gostou do nosso produto aí. E que realmente em 2020 a gente consiga também ajudar vocês todos a atingir os seus sonhos. Que a Nasiol esteja junto com vocês aí atingindo os seus sonhos. Né? Porque no fim das contas a gente trabalha todos os dias aí e a galera que usa a Nasiol sempre em busca de produtos de boa qualidade para realmente a gente conseguir ganhar dinheiro e atingir os nossos sonhos, né? Então, espero que em 2020 todos vocês estejam com a gente aí com a Nasiol e que a Nasiol traga muitas felicidades para todos vocês, tá? Então, a galera que tiver qualquer dúvida sobre os nossos produtos, basta perguntar aí. Estética Boa, uma pergunta: onde acho em Maceió os produtos da Nasiol? Em Maceió, se eu não me engano, a gente não tem nenhum revendedor em Maceió, tá? Eu acho que o mais próximo ali vai ser Aracaju, a Automax. Mas depois eu vou confirmar com o meu pessoal de revendas e eu te falo. Nasiol Glass Shield pode ficar quanto tempo depois de aberto? Um mês, tá? Um mês você pode utilizar o produto. Grande Sol da Redentora, satisfação tê-lo aqui, meu amigo. Show de bola. Metal Coat não precisa de manutenção. Na verdade, os nossos produtos, eles, como é que funciona? Os nossos produtos não precisam de manutenção, né? De acordo com a durabilidade deles. Então, Metal Coat, em condições normais, a durabilidade dele é 1 ano, livre de manutenção. O que quer dizer livre de manutenção? Não há necessidade de você aplicar nenhum outro tipo de produto para restabelecer alguma característica original do produto, tá? Então, se o veículo for cuidado em condições normais, não há necessidade de você fazer manutenção, ok? Em condições extremas ele vai durar 6 meses ou 30 lavagens. O que é condições extremas? Se o carro ficar entre menos 40, mais 40 graus e for sempre lavado com Solopan toda semana, exemplo. O Metal Coat vai durar 6 meses ou 1 ano em condições normais. Em Blumenau, Santa Catarina, onde encontro. Em Blumenau a gente tem a Benedetti Tintas, tá, Aaron? Você encontra todos os nossos produtos. Beleza, Esteticária? Vamos ver se a gente encontra alguém mais próximo de ti aí, Maceió, que possa te atender, tá? Obrigado por usar nossos produtos aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Opa. Beleza. Então, pessoal, essas lives o pessoal está gostando bastante, a gente tem tido bastante aceitação da galera que tem visto. É uma live que cada dia aí a gente supera a quantidade de pessoas, então é muito gratificante para a gente saber que a gente está conseguindo, né, trazer informações
preciosas. Então todo mundo que participou das nossas lives até hoje, a gente já teve Nelson da Lincoln, Carla Prado, Igor Raboni, o Sol da Redentora que está aí nos vendo. São pessoas que realmente dedicaram seu tempo e abriram um pouco de informação sigilosa ou segredos deles de como atingir o sucesso para compartilhar com vocês, para vocês também atingirem esse sucesso junto com a gente, tá? Então são lives que a gente está tendo um nível de citação bem legal e eu fico extremamente feliz em saber que a gente está conseguindo ajudar todos vocês. Caso o cliente pedir para passar algo na pintura com proteção, você recomendaria algum produto? Neto Daniel. Ô Neto, eu recomendaria uma cera líquida, cara. Tá? Porque a gente tem que tomar cuidado porque a cera em pasta, na hora de aplicação, você está fazendo uma abrasão em cima da superfície. Isso pode acabar, querendo ou não, agredindo o coating. Tá? Então, um toque final, né, um quick detailer, uma cera líquida final para dar pelo menos né, caso o cliente queira algo mais. Tá? Sou do estado de São Paulo, onde encontro. Cara, São Paulo a gente tem Artworks, tem a Master Cleaner, tem a Percepcar, Max Garage, tem a Vitória Tintas lá no norte do estado. Tá? No nosso site www.naziol.com.br vocês encontram todos os nossos revendedores. Basta botar o estado que vocês querem ali e vocês encontram o revendedor mais próximo de vocês. Tá? Pintei o carro e logo no dia seguinte apliquei o Metal Coat F2. Tem problema, Fábio? Não, Fábio, muito legal essa tua pergunta. O Metal Coat F2 ele é um nano revestimento que ele não veda poro, tá? Então, uma vez que o cliente entregou, a funilaria entregou o carro para você, você já pode aplicar o Metal Coat, que mesmo assim ele vai continuar respirando e não vai acarretar nenhum problema para você, tá? É um produto que a gente está usando bastante, o pessoal de funilaria e pintura está usando bastante, justamente por não dar nenhum tipo de problema após a repintura, tá? Então pode ficar tranquilo aí que você não vai ter problema nenhum. Beleza? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de pergunta. Se o produto for de até 3 anos, o Naziol dura sem manutenção? Bom, o ZR53 ele é um produto que tem a durabilidade de 3 anos, né? Livre de manutenção. O que é o livre de manutenção? Se o carro ficar em condições normais, que é menos 30 e mais 35 graus, e for sempre lavado com shampoo pH neutro, ok? O ZR53 ele vai durar 3 anos ou 150 lavagens, tá? 150 lavagens seria uma lavagem por semana. Ou em condições extremas, a durabilidade do ZR53 vai ser de 1 ano, né? Em condições extremas, que é menos 40, mais 40 graus, se for lavado com solopan toda semana. Então, os produtos da Naziol não há necessidade de você aplicar nenhum produto para restabelecer uma característica original, como eu já falei, né? Nessa durabilidade do produto, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Então, o ZR53, por ele ter nanopartículas de zircônio, onde dá dureza na superfície, ok? A gente não tem certeza absoluta nessa questão. Então, eu não recomendo a aplicação do ZR53 porque ele realmente faz... O Metal Coat ele faz uma camada de 200 nanômetros, tá? O ZR53 ele já faz uma camada em torno de 900 nanômetros, uma camada um pouco mais grossa. Mesmo estando na casa do nanômetro, não chega numa mica de espessura, então a gente não recomenda, tá? Então realmente a gente acha melhor aplicar o Metal Coat em repinturas. Sofisticado, estética automotiva. Realmente, o Metal Coat, na verdade, ele é um produto que é muito utilizado para substituir ceras e selantes. Ok? Então, o que a gente precisa entender? A maior parte dos clientes hoje eles não conseguem ver risco no carro. Micro-riscos, holograma, etc. E muitos desses clientes, o que eles querem? Eles querem apenas brilho. O Metal Coat é um produto que ele entrega brilho, repelência, proteção química, proteção UV, com um leve poder de mascaramento, onde tu consegue entregar para o cliente um resultado muito legal. Tá? Então, o Metal Coat a gente está tendo uma grande aceitação do produto nesse quesito, onde você consegue ter um serviço rápido, fácil de fazer, né? O Metal Coat hoje, apenas a aplicação do Metal Coat você não leva mais do que 15 minutos, e o resultado de entrega final para o cliente é muito legal. Então o Metal Coat está sendo a porta de entrada para aquele cliente que não quer fazer o polimento, porém entrega um resultado muito superior a uma cera, etc. Então realmente o Metal Coat é show de bola nesse quesito.
Tá? Vamos lá. Então, José Roberto, na verdade, assim, todas as nossas mídias sociais, informativos nossos, etc., a gente explica essa questão dos ESP3, condições normais e condições extremas. Se você entrar no nosso site, vídeos, etc., a gente sempre fala isso, tá? Então, é mais questão de informação mesmo que tem que ser tanto repassado, que é sempre repassado por nós em todos os nossos vídeos ou workshops, né? Mas também procurada pelo cliente, para o cliente entender melhor essa questão, tá? Show, legal. É isso aí, o Dr. Paint. Como a gente falou, os ESP3 realmente a gente recomenda aguardar a cura total, tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou iniciar aqui, porque a gente já deu 7h30. E aí na próxima aí a gente responde a galera. Então, vamos ver o Sense aí para entrar. Daí, Rafael, beleza? Fala, Diego. Tudo bem, cara? Boa noite. Boa noite. Como é que estamos aí? Tudo ótimo, cara. Muito bom. Que bom. Então, eu não sei se todo mundo aqui que está nos vendo conhece o Rafael, tá? Mas o Rafael Sense é uma pessoa que ele é referência no mercado em estudo de máquina, abrasivos, etc. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Rafael, sobre a tua história, como chegou nessa questão, etc., para depois disso a gente começar a entrar mais no assunto e o pessoal tirar dúvida. Beleza, Diego. Como é que tá aí, pessoal? Estão me ouvindo? Primeiramente, então, boa noite. Obrigado aí por esse convite e para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí a todos que estão nos acompanhando e você que vai assistir essa live depois, tá? Eu sou Rafael Sense, né? Eu trabalho com estética automotiva. Atualmente o meu foco é na parte de cursos, treinamentos e tá junto aí com os profissionais, buscar otimizações para o nosso trabalho. E, cara, a questão é a seguinte, eu comecei a utilizar as máquinas orbitais e eu percebia muita resistência aí do mercado, né, em relação a isso. Há muitos anos, muita gente falava que o orbital não cortava, né, o orbital não funcionava, não servia para nada, etc., né? Mas eu tinha resultados que eram diferentes disso que as pessoas estavam falando. Eu buscava as minhas informações ali com profissionais fora do Brasil, eles já estavam usando o equipamento há muitos anos e eles já tinham ali passado por aquela fase de amadurecimento, né? Compreender realmente como é cada equipamento, o funcionamento de cada máquina, e eu comecei a me interessar cada vez mais por isso e sempre buscando aí conhecer mais, estudar mais, estar sempre junto aí com as novidades aí do mercado e ouvindo sempre os profissionais, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal me agradece, obrigado por me seguir e tal, mas na verdade eu que agradeço, né? Porque o mercado hoje profissional do Brasil, ele traz sempre muita informação para a gente, eu estou o tempo todo seguindo os profissionais, pegando essas informações, trabalhando em cima disso. Até fiquei muito feliz com o convite, né? E o Diego me colocou aí no desafio, fazer uma live de meia hora, e que é o padrão deles aqui. Claro que a gente vai seguir o protocolo, né? Seguir o modelo, eu vou buscar ser sempre muito sucinto, mas quem acompanha aí também as minhas lives sabe que a gente sempre passa 2, 3 horas e se deixar, vamos até mais, né? Mas enfim, então, aí, Diego, obrigado, cara. É até legal falar sobre isso aí, porque o que acontece, Rafael? As nossas lives, elas são pequenas, por quê? Porque a nossa live ela não fica gravada. Então quem viu, viu, quem não viu, não viu. Por quê? Cara, eu tô aqui, tu estás aí, despendendo do nosso tempo para passar informação gratuita para todo mundo, né? E por que as pessoas do outro lado também não podem se dedicar um pouquinho para estar aqui para receber essa informação? Então, por conta disso, eu sou obrigado a privilegiar quem está aqui nos vendo, acompanhando o horário, etc. E por causa disso que todas as nossas lives não
gravadas, não ficam no Instagram. Após a gente termina, eu vou lá e deleto elas para o pessoal não ver. E por que a gente faz meia hora? Justamente por isso. Porque se a gente fizer uma live toda quarta-feira de 1 hora, o cara tem que cuidar da família, pegar filho e tal, por isso que a gente faz uma coisa mais sucinta, tá? Legal, então aproveita aí, pessoal, aproveita que a gente vai fazer essa meia hora aí, valer muito a pena aí para quem está acompanhando. Justamente. A gente sabe que meia hora é apertado, mas assim, o Rafael está aqui hoje, se a galera gostar, vai estar de volta mais para frente. Assunto, a gente sabe que se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Então, vai ter outras vezes que o Rafael vai estar com a gente de novo aqui para tirar novas dúvidas, acrescentar novas coisas. Então, a ideia nossa é essa, tá? Então, obrigado. Rafael, eu vou te fazer algumas perguntas e a primeira pergunta, realmente, eu acho que você já até respondeu, é que existe muito aquela guerra da rotativa com a rotorbital, né? Exato. Então, eu vou te falar assim, ó, eu não entendo nada, não sei nem pegar uma máquina na mão, não é a minha ideia, o meu negócio é proteção, disso a gente domina, mas o resto a gente não sabe de nada. Mas a gente visita muito, a gente vê muita gente trabalhar, e eu, particularmente, como leigo, não vejo uma devendo nada para a outra. Eu, particularmente, até gosto mais da rotorbital. Eu já vi trabalhos onde a rotorbital entregou um serviço excepcional, né? E com um desgaste de verniz muito menor, muito mais controlado, etc. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tá? Um briefing, assim, de uma ideia, por que realmente hoje a tendência é essa, né? Tá. E se há realmente alguma perca ou não nessa questão. Perfeito, Diego. É realmente uma excelente colocação. Eu acho que cada máquina ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Né? Você não pode ser uma pessoa que tem uma única máquina. Não existe uma única máquina que vai resolver todos os problemas. Eu comparo isso sempre com aquele mecânico. Né? O mecânico ele não tem uma chave de roda. Ele tem um quadro de ferramentas para poder trabalhar. E assim é o profissional do detalhamento automotivo. Ele tem que ter as ferramentas e cada uma vai ali ser melhor para cada situação. Agora, a gente sabe que tudo isso envolve um custo muito alto e você tem que ir conquistando, construindo isso aos poucos. Porque o equipamento hoje, ele não é um custo, um gasto. Ele é uma forma de você fazer dinheiro. Você compra uma máquina e você faz dinheiro com ela. Ela se paga e também faz você construir mais coisas ali em cima dela. Então, dentro aí dessa peculiaridade do mercado, a principal questão que eu acho que é relevante colocar é compreender que as máquinas têm características diferentes. Então, para isso, você tem que usar técnicas diferentes com cada tipo de máquina. Não adianta você pegar a rotativa e o que a mesma técnica que você faz na rotativa, a mesma velocidade da passada, você pegue uma orbital e queira passar do mesmo jeito que ela não vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem essas diferenças. Por exemplo, a rotativa, ela normalmente inicia em 600 RPM e ela pode chegar a 2.000 ou até mais RPM, né, que são rotações por minuto. Se você pegar uma orbital de rotação forçada, o máximo de rotação que ela atinge é 480 RPM, se a gente estiver falando da flex, ou seja, ela no máximo, que é 480, ela chega numa rotação menor do que a rotativa no mínimo, que são 600 RPM, ela faz mais rotação. Então, assim, se a pessoa não compreender isso e souber adaptar a técnica, ela não vai conseguir tirar o resultado esperado da máquina e, normalmente, a pessoa culpa a máquina. Essa máquina não é legal, não funciona e tal. Então, era esse o principal preconceito que a orbital sofria no início. As pessoas muito acostumadas com rotativa pegavam a orbital e passavam daquele jeito e, claro, não é assim que vai funcionar. E a gente sabe que no Brasil o povo não gosta de ler manual, né? Não gosta de fazer nada disso. Então o cara sai de uma rotativa, compra uma orbital, começa a usar como usava a rotativa e não vai, óbvio que não vai entregar o mesmo resultado, né? Uma coisa que eu ouvia bastante, que eu ouvi o pessoal falando, até me corrija se eu estiver errado, é que pelo modus operandi da rotorbital, ela praticamente não deixa holograma. Exato. Entendeu? Então, esse é até um assunto que eu separei para trazer aqui, que é o que eu falaria em seguida disso aí que eu estou falando, é compreender a diferença dos movimentos das máquinas. Tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal a minha rotativa,
tá? E a rotativa, ela, assim como qualquer outra, ela vai ter esse eixo central e ela vai fazer a rotação sobre esse eixo, ou seja, é só isso que ela faz, ela roda em um único sentido, tá? Agora, quando a gente pega a orbital, a gente percebe que ela oscila em relação ao eixo, e isso causa uma diferença na impressão que ela vai deixar sobre a peça. Quando você falou da rotação, então é muito bacana, cara. Eu faço uma pergunta nos meus treinamentos, eu pergunto para as pessoas assim, polir é riscar? E deixo isso no ar, vamos ver, vou coletando informação do que eles estão me falando. Passa um tempo, eu digo, agora eu vou fazer uma afirmação. Polir é riscar. E, pô, como assim é riscar? Então aí vamos justificar isso, porque no momento que você está fazendo polimento, muitos veem isso ainda como se você estivesse passando um produto na peça, espalhando um produto ali, mas na verdade você está removendo material, você está tirando o verniz. E para fazer isso, você está usando um processo de abrasividade e esses abrasivos, eles deixam riscos na peça. Sejam esses riscos visíveis, macroscópicos, a gente consegue vê-los, ou então invisíveis à nossa visão. A rotativa, como eu demonstrei aqui, ela gira num único sentido. Então, o padrão de risco que ela deixa na peça é o padrão circular contínuo, que é um padrão fácil de ser reconhecido. Quando ele é macroscópico, quando a gente enxerga, a gente chama isso de holograma. Já a orbital, como ela desloca em relação ao eixo, além de fazer a rotação, por isso que elas são rotorbitais, a impressão que ela deixa na peça é uma impressão mais difusa, é diferente dessa impressão contínua da rotativa. Então, essa é uma das principais funções de você usar a orbital, especialmente nas etapas aí de acabamento, mas o que significa que não é possível realizar o acabamento com a rotativa. A ideia é que você deixe esses riscos cada vez mais finos, tão finos a ponto deles não poderem serem vistos mais. Mas em alguma dimensão ali, se a gente tivesse como ampliar extremamente aquilo, a gente veria as impressões deixadas ali na peça, no formato do movimento da máquina que a gente colocou. Perfeito, perfeito. Tá. Eu acho que assim, automaticamente, eu usando uma rotativa que vai me dar mais velocidade, vai me dar um poder de corte maior. Sim. E, consequentemente, isso eu estou vendo o bom senso, tá? Claro, e automaticamente, eu tendo essa rotação maior, eu vou agredir mais a peça e automaticamente eu vou marcar mais a peça, né, com esses abrasivos, com as boinas, etc. É por isso que a rotativa automaticamente marca mais do que a rotorbital. E aí que, ao meu ver, Rafael, quando eu estudo essas questões de polimento junto com parceiros meus, pessoas, né, clientes que usam, profissionais que usam Naziol, eu particularmente acho que vale muito mais a pena você fazer o trabalho todo com a rotorbital, porque você acaba marcando menos a peça, ok? Porque ela não tem tanta força, você acaba protegendo mais o verniz porque ela não tem um poder de ataque tão grande, mas pode acontecer que você pode passar mais tempo polindo o carro. Por quê? Porque o poder de desgaste dela não é tão grande como a rotativa, né? E aí você tem que ver esse custo-benefício tempo, né? Trabalho. Ok? Isso foi uma leitura leiga que eu fiz em cima do que eu conheço, claro. entendeu? Sim, com certeza. De fato, a rotativa ela tem o potencial de ser mais agressiva do que todas as outras máquinas. Então, uma outra coisa que eu trouxe também para mostrar para o pessoal compreender isso, é uma coisa que eu demonstro nos treinamentos, é pegar aqui o suporte da máquina, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu consigo ouvir a rotação aqui, o motor, a engrenagem, tá? Dá para ouvir. Então, o movimento dessa máquina, ele vai ser todo realizado por essa mecânica da máquina. Tá? E isso é uma força contínua e ela não para. Então, ela continua fazendo a agressão ali. Depois desse momento, eu pego uma orbital, como essa daqui. Eu peguei uma que estava mais próxima aqui de mim. E peço para eles ouvirem o barulho aqui da rotação. E começo a fazer a rotação.
e não faz barulho nenhum. Não tem barulho. Porque esse eixo de rotação é o que a gente chama de um eixo de rotação livre, né? Ele não está, então, acoplado a nenhuma engrenagem mecânica, ele é livre. Aí eu pego e vamos fazer, então, agora, ó, ouvir a engrenagem. A então, máquina. A engrenagem dela aqui está nesse deslocamento em relação ao centro, na órbita. Então, a consequência desse deslocamento é acelerar o suporte para gerar a rotação. Tá legal? Então, é para isso que a orbital de rotação livre, então, é um termo também que muita gente confunde, fala órbita livre, órbita forçada. Eu não sou muito apegado nos termos, mas é importante também a gente saber a nomenclatura correta. O que é livre, no caso, é a rotação. Tá? Não é a órbita. A órbita, a órbita é sempre forçada. Mas pela máquina. Mas tem rota orbital que também tem a rotação forçada, ou não? Ou todas elas são livres? Ela tem também. Eu tenho ela aqui. Tá? Já nesse caso, essa é uma orbital de rotação forçada. No momento em que eu vou fazer esse movimento, você vai ouvir a engrenagem e você vai perceber que tanto a rotação quanto a órbita são feitas pela engrenagem da máquina. Então, perfeito. Assim, isso dá para essa máquina uma uniformidade muito grande no seu processo, porque todo esse movimento, o valor que eu colocar aqui, é o valor que vai estar sendo refletido aqui, sempre, independente do formato do painel, do posicionamento da máquina. Eu posso subir em cima da máquina, ela vai fazer a mesma rotação em todo o design da peça. Então, com isso, você consegue chegar num acabamento uniforme mais rápido, porque ela não oscila. Tá? Esses são os pontos positivos. Agora, o ponto negativo é que o máximo de rotação que essa máquina consegue chegar, por ser um mecanismo de engrenagem, não é uma rotação muito alta. Então, se você vai trabalhar em um verniz muito resistente e precisa fazer um processo de corte agressivo, não é essa a máquina ideal para você realizar o procedimento. Tá? Perfeito. Eu vou passar aqui para a orbital de rotação livre para a gente entender, então, ela em comparação com a de rotação forçada. Tá? No caso, o eixo de rotação dela é livre, ou seja, não tem nada prendendo, ele consegue chegar a altíssimas rotações. Tá? Porém, essas altíssimas rotações, normalmente elas vão ser atingidas nos painéis mais planos, porque a rotação é consequência do movimento orbital. Por causa desse tamanho de órbita, então, quanto maior for a órbita, mais vai acelerar o suporte, porém mais ela desloca e menos precisão nos cantos, nas quinas ela vai ter. Então essa rotação pode chegar em 1.500, 1.800 RPM na rotação livre, mas ela pode chegar a 0 RPM no mesmo trabalho, porque dependendo do design do painel, ela vai acabar parando a rotação, oscilando, então isso dificulta, de certa forma, o acabamento uniforme. O ideal é que você use você tem uma 21, você tenha uma 15, você tem uma órbita menor, porque quanto menor a órbita, menor o deslocamento, maior a precisão que ela vai ter nos cantos e nas quinas. Tá? Perfeito. Então é por isso que é importante ter diferentes tamanhos de órbita para você conseguir fazer trabalhos em diversos tipos de painéis para conseguir chegar nesse resultado. Com certeza. A legal. 21 muito legal. É mais eficiente nos painéis planos e mais amplos. É a máquina mais eficiente para você fazer esse painel e ganhar um ótimo tempo aí de trabalho com ela. Show de bola. Pessoal, aproveitar que a gente está com o nosso top aí com 90 e poucas pessoas, todo mundo tira um print e guarda, tá? Que nós vamos ter uma surpresa para todo mundo que está acompanhando nossas lives mais para frente aí. Tira um print dessa live e guarda, beleza? Rafael, cara, sensacional. Pode falar. Informações extremamente importantes, eu particularmente desconhecia disso. A grande pergunta a ser feita eu estou começando, a gente sabe que esse mercado, Rafael, é um mercado de pessoas que nem sempre tem um poder aquisitivo bom para startar um negócio e começar a rodar. Né? Todo mundo, o sonho de todo mundo que trabalha nesse mercado é ter uma Flex, é ter uma Hubs, é ter máquinas nesse padrão para trabalhar. A gente sabe que
elas valem a pena, porque elas têm uma durabilidade muito longa. Então, fazer esse investimento para um maquinário que você vai usar no dia a dia, vale a pena fazer investimento. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições. Então, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: existe muita perda de rendimento, de trabalho, se a pessoa iniciar com uma máquina mais barata, né? Exemplo, ou vale a pena realmente a pessoa... Não, então eu vou pedir um dinheiro emprestado para o meu irmão, para minha vizinha, vou comprar já uma boa, para realmente já sair nisso aí, entendeu? Então eu queria que tu desse, assim, Rafael, as nossas lives, elas são lives que realmente todo mundo que está aqui junto ajuda a galera que está vendo, informações quentes, verídicas, sem muito mimimi. Sim. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aí que já passou por esse dilema e eu gostaria de uma informação tua sobre isso. Tá ótimo, cara. Muito, muito legal essa pergunta. A minha visão em relação a isso vai... a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, volume de serviço. Né? Se você está pensando que você vai fazer vários polimentos do serviço mais comercial no mesmo dia e vai trabalhar muito em cima da máquina, debruçar em cima da máquina ali o tempo todo, já compensa você investir no equipamento, vou chamar de equipamento profissional. Tá? Perfeito. Caso contrário, você tem essas opções de entrada, que são máquinas que elas reproduzem o mesmo movimento, né? Se você for ver ali na frente da máquina o que está acontecendo, ou muito similar, se não igual. Tá? A questão é que são máquinas que, no geral, elas não vão aguentar tanto desaforo do uso abusivo no dia a dia. Tá? Então, elas vêm agregar. Então, por exemplo, o cara ele já trabalha com uma rotativa e ele quer uma máquina que vai agregar para ele ali para fazer uma segunda etapa, um acabamento, às vezes um polimento só com a orbital, uma etapa, se ele quiser fazer também é possível fazer. Aí ele consegue utilizar esses equipamentos de entrada e com isso ter uma boa durabilidade. Mas, assim, eu tenho alunos que trabalharam comigo já há mais de 2 anos que usam esses equipamentos de entrada e não tiveram qualquer problema. E tenho conhecidos que usaram a máquina 2, 3 meses e acabou quebrando. Então, claro, a gente não pode descartar o defeito de fabricação. Perfeito. É eletrônico. O eletrônico pode quebrar a qualquer momento. A gente não pode... A grande questão, realmente, eu acho que a maior dúvida é a seguinte. No fim das contas, eles vão conseguir entregar o mesmo resultado final? Sim, sim, com certeza. Show. Talvez demore mais um pouquinho, porque uma é melhor, outra é pior, tal, mas no fim das contas a gente vai conseguir entregar a mesma qualidade de resultado final. Né? Então, porque eu acho que quando alguém está começando no seu trabalho, Rafael, ninguém entra nesse mercado para fazer serviço meia boca. A gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, porque polir carro, cara, o cara se dá o luxo de pegar uma máquina, ficar polindo o carro inteiro, se abaixar, polir parte de baixo de porta, tal, etc., é porque o cara gosta de fazer isso. Né? E ele quer realmente que o serviço final que ele vai entregar para o cliente seja o serviço de acordo com quanto prazer que ele tem no serviço dele. Né? Então, eu acho que o legal disso, realmente, é ele saber que o serviço final vai ser entregue. Talvez uma máquina de melhor padrão, etc., ela entregue esse serviço mais rápido, ou te canse menos, né? Talvez uma máquina mais equilibrada vai te cansar menos, né? Eu ouvi falar que, exemplo, tem máquinas que tem um balanço onde não vibram menos, te cansa menos. Eu já ouvi falar teorias de que toda forçada cansa mais. Isso é mito, é verdade? Até fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tá, legal. E essa questão aí dos diferentes mecanismos das máquinas também tem uma diferente técnica de postura, de pegada ali com a máquina. Então, isso legal. Normalmente eu demonstro, eu pego a máquina, eu coloco longe do meu corpo, peço para alguém tirar ela de mim, depois coloco ela perto e peço para fazer a mesma coisa. Eu demonstro o posicionamento das pernas, da coluna, e é diferente você trabalhar com o corpo ou você tentar empurrar a máquina com o braço. Você vai ficar muito cansado se você fizer isso. Então, existem posturas, formas de você se posicionar ali em relação à peça para que você tenha mais conforto. Isso é uma realidade. Mas, se a gente for analisar a situação geral, realmente a orbital de rotação forçada ela demanda um pouco mais fisicamente do que uma orbital de rotação livre.
As máquinas europeias, a gente sabe que na Europa eles têm regulamentações trabalhistas, né, de ergonomia, de saúde do trabalhador muito rigorosas. Então, se você pega uma máquina europeia, ela não pode passar de certo nível de vibração, eles não recomendam ruído, tudo isso daí. Agora, outras máquinas de entrada que vêm da China, que são, na verdade, cópias desses modelos, como eu falei, elas reproduzem o mecanismo, mas isso sempre às custas de alguma coisa, né? Da durabilidade, ou então do ruído, ou da trepidação. Perfeito. Tudo isso pode acontecer. E claro, existe também na China excelentes equipamentos, né? Eu acho que os importadores daqui, o trabalho que eles têm feito muito bem é pesquisar realmente o mercado lá, porque tem uma infinidade de opções, e escolher os melhores equipamentos para trazer aqui para o nosso mercado. Perfeito, perfeito. Assim, a nossa ideia não é nem comparar máquinas, né? Porque eu não tenho dúvida que uma empresa que é líder mundial, ela estuda, ela tem laboratório, ela chega num nível de qualidade, né? E que, se fosse assim, não haveria Audi nem Volkswagen, né? Seria tudo igual. Então, cada um tem o seu aprimoramento. E isso tem que ser levado para maquinário, para produto, etc. Não dá para fazer comparações. Rafael, outra pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, cara. A máquina em específico, tá? A gente sabe que muitas dessas máquinas são desenvolvidas na Europa, ok? A máquina, junto com a Boeing e com seus abrasivos, elas trabalham melhor em ambiente controlado, de clima controlado, com ar-condicionado, etc., ou vai entregar o mesmo serviço numa pessoa que trabalha num ambiente controlado ou não? Porque eu já ouvi falar o seguinte, que muitos dos compostos corredores foram desenvolvidos para trabalhar na Europa, que é um clima muito mais frio, seco, etc., do que aquilo que é o nosso clima tropical, né? Então, eu já ouvi também que pessoas dizendo que depois que climatizaram o seu estúdio, botaram um ar-condicionado, o serviço rendeu, obviamente, até pelo cansaço físico de estar controlado, mas também que o maquinário rendeu mais, o composto rendeu mais, etc. Existe realmente isso ou não? Sim, existe. Existem essas diferenças de condições climáticas, até dentro do Brasil, né? A gente tem aqui de norte a sul uma diferença grande aí climática, e as condições de trabalho. É claro que se a pessoa quiser realmente fazer um bom trabalho, ela vai conseguir fazer virtualmente qualquer condição, a não ser que seja muita adversidade. Mas eu comecei a perceber isso quando comecei a viajar mais e usava praticamente as mesmas coisas. E aí, reproduzindo as mesmas coisas em lugares diferentes, você percebe que, às vezes, a peça esquenta mais rápido, o composto seca mais rápido, ou faz mais pó, ou esse tipo de coisa, você tem que usar um pouco mais. Tem essas variações, sim, né? Então, a questão da gente ter condições climáticas controladas, elas podem ajudar, sem dúvida, mas os produtos, eles têm uma boa tolerância aí para funcionar. Mas certamente um produto, às vezes, um pouco mais lubrificado, nesses ambientes mais secos, ele acaba, sim, funcionando melhor, tá? No resultado, no dia a dia. Mas, como eu falei, tudo isso, né, o nosso trabalho ele é muito análise, ele é um diagnóstico. Então, não é só uma questão da máquina, da boina ou do produto em si. É uma questão do conjunto, de você avaliar e ver o problema que você tem, saber identificar a dureza do material. Acho que esse tópico, né, porque como você está removendo o material, você tem que entender qual que é a dureza daquele material. Se ele é um material que a gente chama duro, ou seja, que resiste muito à remoção, ou um material macio, que resiste pouco, ou ele sai mais fácil, né, falando assim popularmente. E fazendo essa análise, essa interpretação, aí você usa o seu conhecimento de máquinas, de boinas, de produtos e de técnicas e aplica ali o seu resultado. Para mim, isso é o conceito do polimento técnico. Não é essa questão relativa a número de etapas que você faz, etc., mas como que você diagnostica e trata ali a superfície usando o conhecimento e as técnicas que você tem ali para pôr na mesa. Legal. Eu queria deixar um relato meu aqui. Como eu falei, eu não sei pegar em máquina, eu não sei fazer nada.
Mas um dia eu precisava fazer um polimento numa peça aqui, que eu queria fazer uns testes no coach, e aí não tinha ninguém aqui em volta disponível para fazer essa coisa. Vou pegar a máquina aqui e vou fazer. Liguei para um parceiro nosso e ele me deu umas dicas. Pega a máquina, faz assim, faz assado. Eu botei no vídeo do WhatsApp ali, o vídeo WhatsApp, ele foi me mostrando e tal. Agora para dar o luz tu pega, diminui a pressão, diminui a velocidade e tal. Isso. E aí eu comecei a ver assim, não, mas pô, tem tudo isso? Aí eu comecei na minha cabeça a ver que não é simplesmente pegar a máquina e ficar fazendo 8 ali. A pressão que tu exerce em cima tem vai te entregar um resultado para uma fase de corte. Um lúcido tira um pouco mais a pressão, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Então, mexer numa máquina, né, tu trabalhar com uma máquina é muito mais do que simplesmente pegar a máquina, botar no máximo e sair dançando, né? Sem dúvida. E acho que assim, é por isso, pessoal, é por isso que a primeira coisa que tem que ser investida, se você quer entrar nesse ramo, é em treinamento, é em capacitação, ok? Se você vai trabalhar pro resto da sua vida com uma máquina, você tem que saber exatamente tudo que ela faz. Tudo que eu estou dizendo assim, do começo ao fim, as velocidades que ela trabalha, tal, etc. É por isso que cursos como o do Rafael, cursos de pessoas que realmente focam nessa questão do maquinário, são tão importantes. Porque no dia a dia, amigão, tu tá sozinho. E a partir do momento que tu entende toda a funcionalidade da máquina, por que trabalhar com a velocidade mais baixa, por que trabalhar com a velocidade mais alta, qual força você botar em cima, de como trabalhar, como você estava falando, trabalhar com a máquina mais na frente, trabalhar com a máquina mais próxima do corpo. Então, isso é primordial para o seu sucesso. E principalmente, tá? Eu já rodei o Brasil todo visitando profissionais, a gente, né, vendendo a Nasiol, trabalhando com a Nasiol, e a gente chega ali, e muitos desses profissionais a gente vê gente que está acabada no polimento, tu vê que ele não aguenta mais, mas calma, ainda é 11 horas da manhã, ele tem a tarde toda para trabalhar ainda. E aí a gente vê que muito disso, às vezes, é falta de informação de como realmente trabalhar com a forma correta da máquina para extrair o máximo que ela pode te entregar sem você se prejudicar. Entendeu, Rafael? Sem dúvida, essa questão do diagnóstico que eu coloquei anteriormente é o que faz o tratamento correto. Se você diagnosticar uma doença errada e tratar ela errada, o paciente morre. É mais ou menos assim que funciona. Então, você saber fazer uma boa análise e esse conhecimento que você colocou, porque isso privilegia a individualidade de cada um. O peso da minha mão é diferente do peso da sua mão. Mas você compreendendo que exercendo mais pressão você aumenta a agressividade, mas você pode usar uma boina mais agressiva, um composto mais agressivo, elevar a velocidade da máquina, reduzir o tamanho da área, passar a máquina mais devagar, tudo isso vai aumentar a agressividade. Enfim, você pode mexer com todas as variáveis e aí isso acaba com o certo e errado, porque a sua opção por aquela determinada, um pouco mais de pressão, mas passando a máquina mais rápido, é igual a minha, com menos pressão, mas passando a máquina mais devagar, a gente chega no mesmo resultado. É mais ou menos assim que a gente tem que equilibrar as variáveis. E aí é questão de técnica de cada um, como ele prefere trabalhar, correto? Mas sim, o mais importante é saber que todos vão chegar no mesmo resultado. Exato, eu procuro nunca matar isso na pessoa, eu nunca digo que está errado aquilo que ela faz, eu procuro dar ideias para ela colocar naquilo que ela já faz, porque essa individualidade eu acho que é fundamental, cada um sabe aí o melhor jeito para si e precisa somente de uma lapidação, e é isso que eu tenho feito aí com os profissionais e é o que eu amo fazer. Legal. Galera, mais uma vez, quem ainda não fez, tira um print, guarda o print dessa live, que mais lá para frente nós vamos ter uma grande surpresa para quem está acompanhando nossas lives todos os dias. Nossas lives não ficam gravadas, então quem viu, viu, quem não viu, perdeu, ok? Justamente para privilegiar quem está se dedicando junto com a gente aqui no nosso horário para estar sempre vendo as nossas lives. Rafael, gostaria de te dar agora, abrir a live para ti, para você falar um pouquinho sobre você, sobre o seu curso, o que o pessoal pode encontrar de informações junto com você, tá? Para daí, depois disso aí, a gente finalizar a nossa live de hoje. Obrigado, Diego. Então, de novo, agradecer demais o convite. Fiquei muito feliz quando recebi. Para mim é um grande privilégio poder estar fazendo isso e estar com as pessoas aí que acompanham. Como eu falei, as minhas lives muitas vezes elas se prolongam,
mas porque eu vou acompanhando o feedback do pessoal, eu vou vendo os comentários, eu vou vendo que o número das visualizações permanece ali constante, a gente vai falando, então aí eu vou me prolongando, então assim, já tendo que acabar por agora, vou ficando com saudades aí, mas foi muito bacana estar aqui. Eu vou estar agora em São José do Rio Preto, a gente está com as vagas já esgotadas, mas tem muita coisa por aí, esse mês ainda vou estar no Amazonas, logo voltando aí no estado de São Paulo, em Guarulhos. Então, pessoal, segue aí o Instagram, segue a agenda, que aí vocês conseguem acompanhar os nossos eventos. Também vou estar fazendo treinamentos, eu acho que é importante isso também, a gente não está só ensinando o tempo todo, a gente tem que estar aprendendo. Então, é importante a gente estar buscando sempre informação, não pode parar. O nosso mercado está crescendo muito e se você parar, você acaba ficando para trás. Então, a gente quer estar acompanhando, quer estar sempre ali na frente, né? Então, para ficar na frente, você tem que estar sempre se aprimorando. Não pode parar. Não pode. Eu acredito que há alguns anos eu tive uma ilusão e acabei parando por cerca de uma semana. Eu achei que eu já tivesse com as coisas tudo prontas. Não, eu tenho um curso pronto, um modelo pronto e tal. Deu certo, eu não preciso mais me atualizar, muita coisa. Então, assim, foi cerca de uma semana. E em uma semana de lapso eu já percebi assim, cara, mais uma semana já me passaram por cima de mim. Não pode parar nunca. Então é isso. Até porque a evolução do mundo não para, né, Rafael? Então, se a gente for ver, a PPG está todo dia estudando verniz novo, né? O negócio não para. Então, se a gente achar que a gente sabe tudo, amigão, infelizmente, quem vai ficar para trás é a gente. Tá? Tem que ouvir as pessoas, ouvir os profissionais, porque a gente participar hoje em dia de tantos grupos, de tantas coisas, é justamente para poder ver onde cada um está, o que cada um está descobrindo aí no seu dia a dia, que é assim que a gente vai se atualizando para poder continuar seguindo em frente. Show de bola. Rafael, quero te agradecer, né, o teu tempo de estar aqui com a gente agora. A gente sabe que tu podia estar com a tua família, etc., mas estás aqui dando um pouco do teu conhecimento para a gente. Foi uma live sensacional. Eu, particularmente, aprendi bastante. Eu não sabia desses detalhes todos das máquinas. Tá? Quero agradecer a todos que estão aí na nossa live. As lives da Nasiol estão virando, né, um case de sucesso aí. Todas as nossas lives estão dando aí uma média de 80, 90 pessoas. Então, é porque realmente a gente está conseguindo trazer para você, profissional, informações que realmente agregam no seu negócio. Tá? Mais para frente aí eu vou estar fazendo umas stories dizendo quem que vai ser o nosso próximo convidado. Porém, eu tenho certeza que o Rafael vai voltar com a gente aí mais para frente. Aí o Rafael vai estar aqui de novo, porque esse assunto sobre máquinas é gigantesco, não para. Tem muita coisa para a gente conversar ainda. Tá? Mas quero agradecer a todos, quero agradecer ao Rafael. Muito obrigado, tamo junto. E quem tiver alguma dúvida, tá? A gente não responde perguntas né, durante a live. Mas quem tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que se quiser mandar no inbox da Nasiol no Insta ou no inbox do Rafael, vai ser respondido. Tá? Na hora. Rafael, muito obrigado, tá, parceiro? Eu que agradeço, meu amigo. Uma boa noite para todos vocês, ótima semana e a gente vai se ver muito ainda esse ano. Show de bola. Tamo junto. Valeu. Boa noite, pessoal. Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Tchau. Valeu.